Mateus capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 18, amém? Quem gosta de ler genealogia na Bíblia aí? Alguém gosta? Mas não vou ler não, viu? Quando a gente começa a ler e aparece fulano, gerou ciclano, gerou... Quem já pulou genealogia aqui? Sejam sinceros, quem já pulou aí? Eu não vou ler isso é nada. Mas tem preciosidades aqui também, sim ou não? Né? A gente aprende tanto. Mas nós vamos ler a partir do 18. Foi assim o nascimento de Jesus, Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendendo anular o casamento secretamente. Lembrando que casamento aqui é o noivado, né? Eles não tinham selado o casamento ainda. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar o nome a ele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Amém? Pai, em nome de Jesus, flua através da nossa vida, Senhor. Que essa palavra edifique o nosso coração, a nossa vida. Que possamos refletir a Tua glória, Pai. Que essa noite seja maravilhosa, é noite de santa ceia, é noite de consagração diante de Ti. Por isso receba cada vida no nome de Jesus. Amém. Amém. José. Eu não quero falar apenas no sentido paterno de José, mas no sentido de caráter de José. Você pode repetir comigo? Eu preciso aprender com o caráter de José. Amém? Caráter é algo que nós precisamos ter, sim ou não? Sim. A pessoa pode ter título e não ter um caráter, né? Pode ter. José, ele não se fala muito na Bíblia sobre ele, né? Nem sobre a morte dele. Certo é que na crucificação de Jesus nem se cita o nome de... Por quê? Porque ele já tinha morrido, sim ou não? Claro. Se José estivesse vivo, com certeza ele seria citado. A palavra diz que Jesus diz a Maria: Maria, cuide de João, e João cuide de Maria. Isso João, né, o discípulo do Senhor. Jesus dá uma ordem ali: João, continue cuidando de Maria. E Maria cuide de João. Ou seja, José não é citado, porque ele morreu, né, no ministério de Jesus, não é citado na Bíblia qual período, mas ele morreu. Mas certo é que pouco se fala dele, mas muito nós aprendemos sobre ele. Certo é que fala-se que ele é descendente de Davi. Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Jesus vem da descendência de Davi. Então, se você olhar a genealogia, você vai chegar na sua casa. Quem vai fazer isso e não vai assistir Netflix hoje? Você vai ler a genealogia. Quem não levantou a mão porque não quer concordar, né? Pastor, hoje eu vou ler a genealogia e não vou assistir filme. Mas se você ler aí, você vai ver Davi, Salomão e Roboão, e vai até chegar em Jacó. E Jacó gerou quem? José. Presta atenção nisso aqui. Não é o mesmo nome lá do Antigo Testamento, sim ou não? Quem era um dos patriarcas? Jacó, sim ou não? Abraão, Isaac. E quem era filho de Jacó? José. Interessante que, né, o pai de Jesus, o pai dele tinha o nome Jacó e ele José. Então, aqui a genealogia, se você ir comigo aí no versículo 16, diz: Jacó
gerou José. Fala também, né, do avô, Matã. Fala também de Eleazar, tantos outros. Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Então a Bíblia não fala muito sobre ele. Mas esse texto, a partir do versículo 18, vai nos ensinar o caráter de José, José, isso mesmo, que eu e você precisamos aprender. Eu e você precisamos ter o caráter parecido com o de José. Um homem íntegro, um homem justo, um homem cheio do Espírito Santo, que cumpriu uma missão maravilhosa. Quem tem uma missão nessa terra aqui? Todos nós temos. A missão de José foi cuidar de quem? De Deus. Como homem ali, né? Qual é a sua missão nessa terra? Eu e você temos uma missão. Quem vai cumprir a missão aqui? Eu vou cumprir. Nós vamos cumprir com excelência para a glória do Senhor. E José nos ensina que para cumprirmos a nossa missão, para vivermos uma forma que agrada a Deus, porque, querido, viver é uma coisa, viver para agradar a Deus é outra coisa, sim ou não? Porque viver qualquer um vive. Tem pessoas que, eu estou feliz, mas a vida dela é toda desregrada, é toda fora da vontade de Deus. E na mente dela, ela está vivendo bem, sim ou não? Eu estou aproveitando a vida. Converso com algumas pessoas e elas falam, eu estou aproveitando a vida. Na mente dela, ela pensa o quê? Eu estou gastando minha energia com aquilo que me alegra, mas talvez aquilo que alegra ela não está agradando a Deus. Uma coisa é viver, outra coisa é viver com estilo de vida que agrada ao nome do Senhor. Querido, isso é totalmente diferente. Você viver para agradar a Deus, você vai ter que afastar muita coisa da sua vida. Você viver de forma justa em um mundo caído, em um mundo que prega inversões de valores, é fácil ou difícil? Difícil, sim ou não? Porque uma maré muito forte empurra nós todos os dias, querido. Uma maré me empurra e te empurra. Quem aqui já foi na praia e já foi levado pela maré? Quem já foi levado pela maré aí, né? Vem aquela onda muito forte, você acha assim, não, eu sou nadador profissional. Aí a água vem fraquinha. Aí de uma hora para outra vem uma maré dessa altura aqui. Aí aquela maré te empurra, muitas vezes você até cai, né? Então nós estamos em um mundo onde tem uma maré empurrando eu e você para coisas erradas, querido. Fazer o errado é mais fácil do que fazer o certo. O certo exige sacrifício. É por isso que nós estamos aqui nessa casa, domingo à noite, sacrificando a nossa carne para viver um estilo de vida que agrada ao nome do Senhor, uma semana que agrada ao nome do Senhor. No seu trabalho você vai agradar ao nome do Senhor, na sua família você vai agradar ao nome do Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Você pode declarar comigo, eu vou agradar ao Senhor em cada detalhe da minha existência, em cada atitude minha, eu vou agradar ao nome do Senhor. É isso, querido, chamados para agradar a Deus. Qual é o seu chamado? Agradar a Deus. E José agradou a Deus, sim ou não? Senão Deus não tinha escolhido essa família. Por que Deus escolheu logo a família de José? José e Maria. Será que eles eram melhores que os outros? Não eram. Mas eles tinham uma vida reta, justa, que agradava ao nome do Senhor. Querido, pessoas que vão ser usadas nessa geração são pessoas que vivem para agradar a Deus. Não importa o que elas vão perder. Talvez nós vamos perder até coisas, mas para agradar a Deus nós vamos viver um estilo de vida que louva o nome dEle. José perdeu muita coisa, querido. Que isso, pastor? Não está escrito na Bíblia? Meu irmão, você ser pai e mãe de Jesus ali, que nós sabemos que legitimamente José era pai de Jesus, não de sangue, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, mas ele assumiu a paternidade. Naquela época era dificílimo, perseguição, sim ou não? Rapidinho já estava Herodes mandando matar as crianças, já está José, vamos levar esse menino para o Egito. Pensa numa situação, numa pressão. Esse aí é o Messias, chegaram os magos, chegaram os pastores, uma pressão sobre você ser o líder, você ser pai de alguém que vai mudar a história da humanidade. Era uma pressão muito grande, não era fácil, a perseguição era ferrenha. Mas, meu irmão, uma pessoa que vive para agradar a Deus, ela consegue dar a volta por cima de tudo. Uma pessoa que ama ao Senhor de todo o coração, ela consegue vencer perseguições. Quem crê nisso?
que você vai conseguir vencer perseguições, você vai conseguir vencer retaliações, você vai conseguir vencer toda a estratégia do maligno contra nós, porque nós somos revestidos do poder do Senhor, nós temos o caráter de Cristo na nossa vida, nós não somos como o mundo, nós somos luz e sal dessa terra. E José, ele viveu essa realidade de forma muito preciosa. A palavra ela vai dizer, se você voltar comigo aí, que Maria ela estava prometida em casamento. Querido, noivado naquela época era diferente de hoje. Hoje o noivado chama a família, sim ou não? Chama a família, aí pede ali aos pais e noiva. Mas o noivado é o casamento, sim ou não? Não. O noivado é uma preparação. A pessoa está se preparando para o casamento. Naquela época não era assim. Naquela época entrou em um noivado, já era uma aliança. Só não tinha sido consumado pelo casamento em si, que seria a festa e a relação do casal. Mas já era um contrato, tinha que ir judicialmente. Pode ver que José ele tentou silencialmente, de forma silenciosa, desatar aquilo, sim ou não? Por quê? Já era um contrato feito. Era um compromisso feito diante de testemunhas, as pessoas testemunhavam e um se declarava e jurava para o outro, eu prometo cuidar de você, eu prometo ser fiel a você. Então aquilo ali não podia ser quebrado, como é hoje. O noivado não deu certo, é errado? Não. Se a pessoa viu que não vai continuar para o casamento, é errado a pessoa se separar no noivado, sim ou não? Não. Já é um compromisso maior que o namoro, mas não é o casamento em si. O casamento não, casou, a pessoa declara que é para o resto da vida. Mas o noivado não, a pessoa ainda tem opção, ela está conhecendo a outra, talvez aconteça algo ali que ela não case e não tem problema. Mas naquela época não, era um contrato, um compromisso entre o casal. Então, queridos, eles estavam em um compromisso. José já tinha se prometido para Maria e Maria para José. Então a situação ficou complicada, porque Maria se achou grávida pelo Espírito Santo. Aí a situação complicou. O que passava na mente de José? Pensa comigo. Você que tem a imaginação aí. Será o que passava na mente de José? O que passava? Claro que ele pensou que Maria tinha o traído, sim ou não? Sim. Pode ver que ele ficou pensando sobre aquilo. Como assim? Quem é gerado pelo Espírito Santo, não existe isso. E na mente de José ele falou, não, aconteceu alguma coisa, está errado isso, é melhor nem casar com ela. Mas a palavra diz que ele era justo, querido. Uma pessoa justa, ela pensa muito bem antes de tomar uma decisão. Uma pessoa justa é uma pessoa que foi justificada pelo próprio Deus. É uma pessoa que ela é íntegra. Antes dela fazer algo contra alguém, ela pensa, ela reflete, ela ora ao Senhor. Quem quer viver isso? Vamos pensar antes de nós agirmos, amém? Nós vamos ser pessoas justas, íntegras, pessoas cheias da palavra de Deus. Antes de nós julgarmos alguém, nós vamos refletir sobre aquilo, amém? Porque tem pessoas que não, ela julga, depois que ela... Não. Primeiro nós analisamos tudo aquilo. Então José, antes dele tomar uma decisão, a palavra diz que ele era um homem justo. Você pode ver comigo aí no versículo 19. Depois de falar que já tinham sido prometidos em casamento, mas ela já estava grávida, e a palavra diz, por ser José um homem justo. Você pode repetir comigo, eu vou ser uma pessoa justa. Amém? O que significa ser justo? No dicionário diz, uma pessoa justa é alguém que julga de forma imparcial. Ele não trata o outro de forma parcial, eu prefiro esse do que aquele. Não, ele é uma pessoa justa. É uma pessoa que leva em consideração a verdade. É uma pessoa honesta que segue a justiça e age com retidão. Isso é uma pessoa justa. E sentido da palavra de Deus, o que significa? É a palavra de Caios no grego, que significa justo, que observa as leis divinas e ama as leis divinas. Tem pessoas justas aqui nessa noite. Não só no sentido natural, nós precisamos ser justos no natural, sermos honestos, sermos pessoas bondosas, sermos pessoas que não agem em parcialidade, não somos tendenciosos a puxar para um lado do que para o outro, não. Nós amamos todas as pessoas, amém? Por igual, nós amamos, nós nos compadecemos das pessoas. José era assim, justo tanto no sentido natural, quanto no sentido espiritual.
que é no sentido de alguém que ama a lei do Senhor e foi justificado pelo Deus de Israel. Querido, você foi justificado. Talvez você mesmo não olhe para você e se sinta justo, mas a palavra diz que você foi justificado pelo sangue de Jesus. E quando nós temos esse entendimento, e nós pegamos esse do espiritual, uma pessoa que ama a lei de Deus, uma pessoa reta, uma pessoa que busca os caminhos do Senhor, uma pessoa que busca as virtudes espirituais, uma pessoa que é irrepreensível, uma pessoa que no modo de pensar, de agir, ela vive para a vontade de Deus. Um dos significados de ser justo também é viver para agradar a Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite, o seu estilo de vida é para agradar a Deus ou não? Você vai pensar nessa noite. Será que o meu estilo de vida é para agradar a Deus ou não? Ou será que eu só quero as minhas vontades? Se eu quero ser alguém justo diante de Deus, eu preciso viver para a glória dele. Seja atitudes e decisões que nós chamamos de seculares, né? De trabalho, de qualquer coisa. Sejam decisões espirituais, querido. Nós vivemos para a vontade de Deus. Você nasceu para agradar a Deus. Quem está me entendendo essa noite? E José, o estilo de vida, você entendeu que é um estilo de vida? Não é uma escolha para agradar a Deus, não. É uma vida toda para agradar a Deus. Meu irmão, enquanto eu e você respirarmos nessa terra, nós precisamos ter consciência, eu estou aqui para agradar a Deus. Será que essa atitude que eu tive com fulano agradou a Deus ou não? Será que como eu agi com meu ente querido agradou a Deus ou não? Será que como eu agi com meu pai no dia dos pais agradou a Deus ou não? Porque tem pessoas que no dia dos pais, elas falam, até amaldiçoam o pai, sim ou não? Sim. Tem pessoas que no dia dos pais, ela pragueja o pai, porque o pai está vivendo isso ou aquilo. Querido, não importa o que seu pai foi, abençoa a vida dele no dia dos pais, amém? Quem está recebendo essa palavra? Que isso, pastor? Isso é difícil demais. Meu irmão, viver para Jesus é um modo totalmente diferente do que o mundo vive. Talvez esse dia você foi traumatizado pelo seu pai, e você não declarou nenhuma palavra de oração para ele. Nesse culto, e no final desse culto, você vai orar pelo seu pai, amém? Quem está recebendo essa palavra? Você vai declarar, não importa. Pastor, você que não conhece a história dele. Meu irmão, Deus é poderoso para restaurar a vida dele. Você é diferente. Você vai fazer a diferença nessa geração, no nome de Jesus. Você é uma pessoa justa diante de Deus. Então José era justo, sim ou não? Sim. José, ele agia com retidão. Esse era um dos motivos de Deus escolher essa família, porque José era um homem justo. E por ele ser justo, ele não expôs a sua noiva. Ele podia ter ido lá e desfazer o contrato, sim ou não? Sim, ele até pensou sobre isso. Ele pensou em ir desfazer, só tinha duas formas de desfazer. Ou ele levava na justiça, ou ele ia silenciosamente e desatava aquilo. Pode ver que a palavra diz que ele pensou na segunda opção. Eu vou ir silenciosamente, porque se eu expor Maria, sabe o que aconteceria? Deuteronômio, pessoas que eram pegas em adultério eram apedrejadas. Tinha como Maria provar que era do Espírito Santo? Sim ou não? Como? Não! Foi do Espírito Santo. Quem ia acreditar nela? Ninguém. Mas José pensou, opa, eu sou um homem segundo o coração de Deus. Se eu levar isso para frente e desatar esse noivado, as pessoas vão desconfiar de Maria e pode ser que ela seja apedrejada. E querido, quem nasceria de Maria ali? Jesus, nosso Senhor e Salvador. Poderia ser um plano do maligno para anular aquilo que se cumpriria em Jesus. Mas José era um homem justo. O Senhor pode contar com você nessa noite como pessoas justas, amém? O diabo ele vai tentar eu e você para que a gente tome decisões que vão contra essa justiça de Deus na nossa vida. E pode ser que a gente aborte coisas que seriam geradas maravilhosas diante de Deus. E nós abortamos porque nós agimos precipitadamente. Se José não fosse um homem temente a Deus, meu irmão, ele tinha arrumado uma confusão. E Satanás teria concluído aquilo que ele armou ali naquela situação, talvez lançando na mente de José, vai lá, desata mesmo, faz isso mesmo, e ali arrumaria uma confusão. Querido, antes da gente tomar uma decisão, nós precisamos tomar muito cuidado. Uma decisão minha e sua pode abortar vidas, pode matar vidas ou pode gerar vidas. Uma decisão nossa. Uma mudança que a gente faz pode trazer vida ou pode trazer morte. Se José decide por anular, geraria morte.
mas ele decidiu ouvir a voz do Senhor. Quem quer ouvir a voz do Senhor a partir de hoje? Antes de tomar uma decisão, eu e você precisamos estar muito sensíveis, querido. Tem horas que a gente ouve vozes de muitos lugares, é voz do mundo, é voz do diabo, e a gente não consegue identificar qual é de Deus. Mas a partir de hoje nós vamos identificar qual é a voz de Deus para a sua vida e para a sua história. E nós vamos tomar decisões sábias para a glória e honra do Senhor. Amém? Então José era um homem justo. Vamos juntos? José era um homem justo. Eu quero aprender com o caráter de José a ser um homem justo. Amém? Reto diante das pessoas, com bom testemunho, cheio do Espírito Santo. Amém? Mas José também pensava antes de agir. Sim ou não? O que a palavra diz aí? Lá no versículo 20. A palavra diz, vamos ler o 19, só para concluir essa parte que eu disse. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querer expô-la à desonra pública, ele pretendia, que ele tem coisas que a gente pensa, mas a gente não faz, sim ou não? Que ele tem hora que vem na nossa mente umas coisas nada a ver, só comigo que acontece isso, umas decisões nada a ver, mas opa, a gente reflete sobre aquilo, para depois tomar uma decisão. Então veio na mente de José, desata, mas a palavra diz, por ele ser um homem justo, versículo 20, o que ele diz? Mas depois de ter pensado nisso, vamos juntos? Depois de ter pensado nisso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pensa muito antes de tomar uma decisão. E eu falo de coisas simples, querido. Pessoas estão talvez vivendo longe da vontade de Deus por coisas pequenas que elas decidiram e afastaram elas da vontade de Deus. Eu conheço pessoas lá em Itabirito que elas foram fazer coisas boas, foi fazer missões lá na África. Voltaram todos desviados. Quem está me entendendo? Tem muitos anos. Foram todos empolgados. Eu vou lá na África, vou fazer missões. É uma coisa boa, sim ou não? Maravilhosa. Mas voltou tudo desviado, querido. Todos voltaram, não queriam mais saber de Deus. Eu nem sei o que aconteceu lá na África, mas eu sei que eles voltaram desviados. Até coisas boas a gente precisa refletir antes. Opa, será que é Deus que está mandando eu fazer isso mesmo? Porque até coisas boas podem nos atrapalhar quando não é a hora nem o momento certo da gente fazer aquilo. Sim ou não? Então, José, ele pensou antes de agir. Lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 16 diz, o sábio, ele pensa antes de agir. E aqui não está falando de sábio, de sabedoria humana, porque você pode adquirir sabedoria de várias formas, com experiência, com tantas coisas. Mas aqui está falando de uma sabedoria de Deus, que está escrito lá em Tiago, se há falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá livremente a alguns. A Não é uma sabedoria meramente humana que você estudou, que você adquiriu dos livros, não, querido. É uma sabedoria que vem de Deus para você. E todos nós aqui podemos buscar de Deus sabedoria para nós tomarmos decisões corretas diante do Senhor. E a palavra diz, o sábio, ele pensa antes de agir, mas os tolos gabam da sua insensatez. Quantos problemas, querido, nós já arrumamos para nós? Porque nós não pensamos antes de agir. Quantos problemas eu arrumei para a minha vida no passado, que eu poderia ter evitado, que ele tem muito problema, que não está nem programado para a gente viver aquilo. É a gente que abraça aquele problema, por causa de decisões erradas. Tem pessoas que falam, é o destino, pastor. Era o destino eu estar sofrendo desse jeito. Meu Deus do céu. Muitas vezes eu e você estamos tomando um monte de decisão errada e falando que é culpa do destino, que já estava programado. Não é não, querido? Tem um monte de coisa acontecendo com a gente que não era para acontecer, mas são nossas decisões erradas que estão nos direcionando a situações complicadas. Você pode folhear toda a sua Bíblia, você vai ver um monte de gente que não era para estar vivendo problema e ficou cheio de problema. Não era, querido. Sansão, meu Deus do céu, ele matou 1000 homens com uma queixada de burro. Ele pegou uma queixada de jumento no chão, matou 1000 homens, ninguém segurava aquele homem. Como que foi o fim de Sansão? Cego e rodando moinho. Sim ou não? Era para ele ter vivido aquilo? Não, querido. Escolhas erradas. Aí você pergunta, mas se Sansão viveu isso? Eu também sou suscetível, querido, todos nós somos suscetíveis. Mas o Senhor vai nos dar sabedoria nessa noite
para que possamos viver dias incríveis. Quem quer viver isso profissionalmente, querido, em nome de Jesus, emocionalmente, em todas as áreas da sua vida, o Senhor sempre tem o melhor para nós. É nós que estamos confundindo muita coisa e arrumando confusão para a nossa história. Tem pessoas que tiveram a vida ceifada por causa de escolhas erradas, caminhos errados. Então, algo que eu aprendo com as Escrituras, você vai folhear a sua Bíblia, você vai ver pessoas que agiram no impulso. Tem uma frase que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Tem muita coisa na nossa saúde que é culpa? É ou não é? O que a gente fala? É genético. É ou não é? Pastor, é genético, está na minha genética, é por isso que eu estou doente. Não, querido, eu olho para mim, muita coisa que eu estou vivendo hoje era para eu ter evitado, se eu cuidasse mais da minha saúde, sim ou não? Mas muitas vezes nós tomamos decisões o quê? Eu vou comer, eu tenho que comer isso, e a pessoa não faz exercício, e ela come desregradamente, e, meu Deus do céu, e depois ela quer ter uma saúde de ferro. Eu vou no médico, minha saúde vai estar boa. Tem jeito. Então são o quê? Decisões. Claro, tem coisas que são genéticas mesmo, né? Mas muita coisa, tem muito problema de saúde que estamos vivendo, que é culpa minha e sua. Mas nós vamos mudar isso em nome de Jesus. Quem está recebendo essa palavra? Nós vamos mudar essa situação. Quantos problemas estamos vivendo porque tomamos decisões por impulsos emocionais? Tem um monte de gente falando que está sentindo paz, mas não é paz de espírito, não, é paz da alma. É ou não é? Pastor, senti paz. Mas que paz que é essa? É ou não é? Pastor, senti paz de casar com fulano. Eu já ouvi um monte de gente falando isso, depois o negócio virou uma confusão danada. Eu senti paz, mas a paz dele era o coração que pulsava, que via a pessoa. Quem está me entendendo? Está apaixonado, vai sentir paz mesmo. Mas será que é uma paz de Deus? De uma decisão de Deus? Quem está recebendo essa palavra nessa noite? Porque, querido, existe um tipo de paz que é uma paz emocional, que eu e você criamos, porque a gente quer aquilo. É a mesma coisa, se eu quero esse óleo para mim, eu vou sentir paz. Opa! Deus, será que é do Senhor esse óleo, eu comprar esse óleo? Eu já quero o óleo. A minha emoção vai o quê? É de Deus sim, eu vou e compro o óleo, não era nada daquilo de Deus para mim. Eu e você vamos ter discernimento a partir de hoje, quando é uma paz emocional, quando é uma paz de Deus, para você tomar uma decisão. Aí, meu irmão, já deu tudo certo para você, o seu negócio vai dar certo, tudo vai fluir na sua vida emocional, espiritual, profissional. Em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar graça para que a gente não tome as mesmas decisões que muitos na Bíblia tomaram, de fazer promessas precipitadas. Tem um monte de gente prometendo que não tem nem capacidade de cumprir aquilo. Quem lembra de Jefté? O que Jefté prometeu? Ei, o primeiro que entrar na minha casa eu vou sacrificar para o Senhor. Se eu vencer a guerra, olha a promessa de Jefté. Se eu vencer a guerra, Senhor, o primeiro, não importa se é animal, não importa, eu vou sacrificar para o Senhor. O que aconteceu? Foi para a guerra, venceu a guerra. Quem é o primeiro a entrar? A filha dele entrou diante da casa dele. A história diz que ele sacrificou a própria filha. O que é isso? Agir nas emoções. Para que ele prometeu aquilo? Precisava prometer, sim ou não? Pode ler na sua Bíblia, está na sua Bíblia. Ele achou que um animal entraria, né? Quando eu chegar na minha casa vai ser um animalzinho que vai aparecer. Apareceu a própria filha dele. Por quê? Agiu sem pensar. Tem um monte de gente fazendo promessa para Deus. Deus, se o Senhor me der isso, eu prometo que esse ano eu vou ser mais bonzinho com as pessoas. Senhor, eu vou dar esmola, eu vou ajudar os necessitados. Aí Deus vai lá e faz, ele nem olha para o lado, passa na rua igual Antes de prometer ao Senhor, pense bem. A palavra diz, é voto de tolo. Querido, antigamente eu fazia tanta promessa para Deus. Deus é tão misericordioso que eu fazia promessa toda semana. Deus, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso. Eu falava só coisa impossível de eu realizar. Isso é o quê? Falta de sabedoria. Eu tive que pedir muito perdão a Deus. Eu lembro que eu prometi a Deus coisas que nem eu tinha, não tinha como eu realizar aquilo. Deus, eu te prometo fazer uma coisa impossível de eu fazer. Mas como eu queria muito aquilo, eu pedia para Deus, que ele tem um monte de gente assim. Não, você não precisa ficar fazendo promessas, mas quando fizer, cumpra. Não haja sem pensar, querido. Nós precisamos pensar muito antes de tomarmos decisões nessa vida, porque decisões são sementes. E cada semente vai frutificar.
Tem gente desatando o que não é para desatar. Tem gente unindo o que não é para unir. Vamos tomar muito cuidado. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver pessoas que agiram sem pensar e as consequências foram terríveis. Quantas pessoas elas prometem? É muito chato, sim ou não? Eu te prometo, vou te ajudar. E a pessoa não faz. Antes de prometer, vamos ter certeza que a gente pode ajudar. Tem gente que sai prometendo para todo mundo. Eu te prometo, é igual na época de eleição, né? Eu prometo, sua rua vai ficar maravilhosa. Né? Aí depois você vai procurar a pessoa, não estou generalizando, mas você vai procurar a pessoa, depois eu vou lá. Promessas e promessas, agir sem pensar antes. Eu quero ter muita sabedoria do Senhor antes de eu tomar as decisões na minha vida. Graças ao nome do Senhor, o Senhor tem me dado graça nas decisões. Porque tem hora, querido, que a nossa emoção está borbulhando, não é? A emoção está assim, ó. É isso que é o melhor para mim. Eu vou largar esse emprego, agora eu vou ser autônomo. Mas está borbulhando a emoção, talvez não é de Deus, mas talvez é. Deus vai mostrar para você, amém? Mas muitas vezes nossas emoções estão nos levando para lugares longe da vontade de Deus, que vão até atrapalhar a nossa caminhada. Provérbios, capítulo 19, versículo 2. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Olha o que está escrito em Provérbios. Do que adianta o entusiasmo sem conhecimento? A pressa resulta em escolhas erradas. Quantos acidentes poderiam ter sido evitados, sim ou não? Meu irmão, vira e mexe, a gente está indo em Itabirito, Belo Horizonte. Tem gente que corta a gente assim, ó, que a gente nem vê, né, meu bem? Ontem, de noite, na curva. Mas veio um carro que eu nem vi ele passando. Falei, meu Deus do céu, se tivesse vindo uma família de lá para cá. A pressa. Aí você chega lá na frente, está a mesma pessoa lá, chegando na cidade, mesmo horário que você. Quem já aconteceu com vocês isso aí? A pessoa te corta numa velocidade, num lugar proibido, quase acidente. Aí lá na frente você encontra a pessoa lá no restaurante, o lugar parou lá. Pra quê? Tem gente arriscando a vida por causa da pressa. Pressa toma decisões erradas. Tem gente casando errado. Tem gente fazendo, tomando decisões profissionais erradas porque está com pressa. Mas pastor, está todo mundo fazendo. Meu irmão, mas eu espero no tempo de Deus para a minha vida. Você não é todo mundo. Mas está todo mundo fazendo isso. Mas está todo mundo vivendo isso. Mas eu vivo o processo do Senhor. Porque tomar decisão com pressa é tomar decisão muitas vezes errada. Quantos problemas poderiam ter sido evitados? Quantas vidas poderiam estar hoje se as pessoas não estivessem com tanta pressa, sim ou não? Quantas pessoas foram mortas na BR por acidentes porque a pessoa está com muita pressa? E aí, você está com pressa de quê? Há um tempo determinado para cada coisa. Não tenha pressa não, em nome de Jesus. Amém? Quem está recebendo essa palavra? Pastor, estou pensando em mudar de cidade. Opa, peça ao Senhor primeiro. Pastor, estou pensando em fazer isso, fazer aquilo. Opa, eu estou com muita pressa. Vou pensar primeiro, será que é de Deus para mim mesmo? Com pressa, muitas vezes a gente toma decisões que vão atrapalhar o processo de Deus na nossa vida. E muitas vezes, querido, traz consequências irreversíveis. Tem coisas que dá para recuperar, mas tem decisões que a gente toma com pressa, que são irreversíveis. Não adianta o entusiasmo sem conhecimento. E a pressa resulta em escolhas erradas. Quem vai pensar antes de agir aqui? Amém? Eu estou pregando mais para mim, querido. Quantas vezes a gente toma um monte de decisão? A gente fala depois, por quê? José era um homem que pensava antes de agir. E José também, uma outra característica. José era obediente. Vamos juntos? Obediente. Caráter de José. Versículo 24. Hoje é noite de ceia, amém? Nós vamos ceiar cheios do Espírito Santo de Deus. Com o quê? Justiça de Deus. Nós vamos cear com o temor do Senhor no nosso coração. Nós vamos cear pensando antes de agir. Nós vamos cear sendo obedientes à palavra de Deus.
que o Senhor está forjando o meu e o seu caráter. Sabe o que a palavra diz? Provérbios 4,18. Como a luz da aurora, nós estamos, né, de glória em glória, segundo a luz da aurora. Ou seja, gradativamente, meu irmão, você está ficando mais parecido com Jesus. Olha para uma pessoa do seu lado que está ficando parecido com Jesus aí. E aí, ela está parecida ou não? Você não consegue ver que está lá dentro dela, sim ou não? Não é a aparência, é a essência que flui de dentro de nós. Você está ficando bem parecidinho com Jesus a cada dia. Aleluia. Versículo 24. Depois de que um anjo apareceu a José e deu direções para ele do nome do menino, sim ou não? Ele vai chamar Jesus. Aleluia. Ei, José, não faça isso. Tome ela como sua esposa. Esse menino aí é concebido pelo Espírito Santo. E o que José fez? Não, eu já estou decidido, vou abandonar. Não, versículo 24 diz o que? Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele foi obrigado àquilo? Não, querido. O anjo pegou ele pelo braço e falou, você não vai fazer. Não, o anjo trouxe uma palavra, mas ele decidiu obedecer. Deus nunca vai pegar você pelo braço e te obrigar a obedecer, mas eu escolho obedecer os direcionamentos do Senhor, mesmo que sejam contrários às minhas emoções e aquilo que eu estou sentindo naquele momento. Porque José estava sentindo o quê? Vontade de desatar tudo aquilo. Mas ele decidiu obedecer. Muitas vezes Deus vai mandar eu e você fazermos algo que vai contra o que nós estamos sentindo naquele momento. Mas eu não vivo por sentimentos, eu vivo pela fé que eu tenho no meu Redentor. E o meu Redentor vive, e eu sei que ele se levantará em meu e o seu favor. Quem crê nessa verdade nessa noite? Ele pensou, mas ouviu. Ele pensou algo, mas ouviu o que Deus tinha para ele. Querido, se a gente obedecesse a Deus, quando Ele manda a gente fazer algo, a maioria dos nossos problemas seriam resolvidos, sim ou não? Como diz o Tales, a gente é que complica, sim ou não? Se eu e você obedecêssemos a Deus, quando Deus fala, não vá, não faz isso, e a gente igual aquela criança que quer de todo jeito. Não, Deus, eu sei o que é melhor para mim. A gente não fala com Deus não, mas a gente age dessa forma, sim ou não? Querido, se a gente obedecesse a Deus, quando Ele fala, para, e você parasse, e eu parasse, a maioria dos problemas que eu e você estamos vivendo hoje, não estariam acontecendo, porque o que Deus manda é sempre o melhor para mim e para você. Imagina se Saul obedecesse a Deus, seria diferente a história dele, sim ou não? Saul foi levantado como rei, querido, e a palavra diz que ele não obedecia os direcionamentos do Senhor. Deus falava, faz isso, ele fazia metade. Metade de obediência é obediência ou desobediência? 99% é obediência ou desobediência? Ou a gente obedece 100%, ou a gente é desobediente diante do Senhor. E tem horas que Deus trata personalizado. Tem coisas, querido, que Ele vai falar só com você. Você não vai agir assim. Você não vai em tal lugar. Talvez, pastor, mas todo mundo vai naquele lugar. Mas você, Deus deu uma direção para você, não? E muitas vezes, mas todo mundo vai, eu vou. Querido, aí que começa na nossa vida. Os problemas, muitas vezes, nem estão próximos a nós, é nós que atraímos eles. Quando a gente desobedece, a palavra diz que é maldição. Quando a gente obedece, é bênção. Ou seja, um monte de problema dava para ser evitado se eu conseguisse ouvir e obedecer o que Deus estava mandando eu fazer. E muitas coisas que Deus manda eu e você fazer está aqui nessa palavra. Basta nós meditarmos nela. Se a gente obedecesse, querido, várias doenças não estariam no nosso corpo, sim ou não? O seu corpo tem uma lei, uma regra, tem um limite. Tem um monte de doença que a gente tem, que é porque eu não obedeci a lei do meu corpo. Ou seja, quebrei, desobedeci. Vai ter consequência ruim, sim ou não? Sim. Se eu exagerei em algo, na açúcar, vai ter consequência. Não adianta. Porque meu corpo tem uma regra. Meu corpo tem uma lei. Emoção, querido. Quantas vezes a gente está sobrecarregado de pensamentos ruins, mas a gente não procura ajuda. Eu estou desobedecendo. A palavra diz, cuidem uns dos outros. Orem uns pelos
Mas eu não converso com ninguém, eu não abro meu coração com ninguém, eu guardo só para mim. Não, ninguém vai entender minha dor. E a pessoa vai ficando cada dia mais doente. Se eu entendesse que as minhas emoções têm um limite, que uma hora eu vou implodir. O que é implodir? Por dentro, eu procuraria pessoas para eu desabafar e falar, ora por mim que eu não estou bem emocionalmente, eu estou preocupado, eu estou ansioso, ministra sobre a minha vida. Quem está recebendo essa palavra? Se eu entendesse e obedecesse, querido, às leis de trânsito, quantos problemas seriam evitados, sim ou não? Tem gente que não põe cinto, não dá seta. Aí depois que bate o carro, por que Deus? Se eu obedecesse às leis, aí tem as instrutoras aí. Muitos problemas seriam evitados. Se eu obedecesse às leis da aliança, meu irmão, quanta paz nós viveríamos nas famílias, sim ou não? Quantos casais estariam vivendo maravilhosamente bem hoje? Mas tem gente que não respeita a lei da aliança. Ela desobedece, ela quebra a aliança, refaz a aliança, quebra, refaz, uma confusão. Em nome de Jesus, nós vamos ser pessoas que respeitam a aliança que nós fizemos com pessoas e que nós fizemos com Deus. Quantos problemas seriam evitados nas famílias se o casal respeitasse, se o marido respeitasse mais a esposa, se a esposa respeitasse mais o marido? Quantos problemas seriam resolvidos, sim ou não? Mas tem um monte de problema que nós estamos trazendo para a nossa vida, porque quebramos leis, desobedecemos. Quantos empregos, quantas pessoas estariam vivendo um bom emprego se ela obedecesse o patrão? Sim ou não? Mas pastor, meu patrão é isso, é aquilo, Mas ele que está trazendo sustento para sua casa. Quem está me entendendo essa noite? Tem gente que fala mal do patrão, é ou não é? Meu patrão é isso, aquilo, mas não sai também não, fica lá. Mas não quer obedecer não, mas pastor, o patrão mandou eu fazer, ir para outra área. Meu irmão, vai, ora ao Senhor, Deus está direcionando você. Seja obediente, se você está debaixo de uma autoridade, eu e você precisamos ser obedientes. Tem um monte de gente que perdeu um emprego bom, porque se rebelou contra o patrão e agora está vivendo uma situação complicada. E depois fala que a circunstância, que Deus não quis que ele continuasse lá. Não, é nós que fazemos muitas escolhas erradas. Sim ou não? Eu acho que a autorresponsabilidade, querido, vai trazer muitos benefícios para mim e para você. Nós temos uma síndrome de julgar a culpa no outro. Foi ministrado lá no acampamento para nós. Se eu e você, nós fôssemos mais autorresponsáveis. Não, foi eu. Imagina se Adão e Eva, eles agem diferente. Como que eles agiram? A culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é de Deus. É ou não é? Ninguém falou, ei, eu errei. Sabe por quê? Porque nosso orgulho muitas vezes vence. Quantos casais eram para estar bem, querido? Mas a pessoa nunca reconhece que ela erra. Sempre é o outro. Ah, mas também fulano. Ah, mas também ciclano. A pessoa nunca fala, foi eu que errei. Eu falei errado com você, me perdoe. Quantas igrejas poderiam estar vivendo um mover maior se um membro chegasse para o outro e falasse, eu errei com você naquele dia, me perdoe em nome de Jesus. Quem está recebendo essa palavra? Quantos problemas, querido, poderiam ser evitados se nós obedecêssemos o que Deus tem para nós, se nós agíssemos diferentes? Sansão foi instruído pelo pai dele, não vai casar com pessoas de fora, sim ou não? Quantos problemas Sansão poderia ter evitado se ele tivesse obedecido? Quantos problemas? Quantas regras são quebradas? Quantas? Quem lembra lá do submarino, é ou não é? Alguma regra foi quebrada, sim ou não? O submarino implodiu lá no mar. Quem lembra do derramamento lá da Vale? Quem lembra? Regras foram quebradas. Alguém negligenciou, porque nada rompe de uma hora para outra. Eu já trabalhei lá. Não rompe, querido. Aquilo é seguro aos extremos. Uma barragem, ela tem segurança nível altíssimo. Aquilo já estava vazando há muito tempo. Só que tinha alguém negligenciando e desobedecendo. E causou morte de 300 pessoas. A minha desobediência e a sua desobediência pode gerar morte em vidas.
Eu e você precisamos ser mais obedientes diante de Deus. Amém? A minha obediência vai gerar vida nas pessoas, mas a minha desobediência vai gerar morte. 300 pessoas morreram naquela tragédia. Rompeu de uma hora para outra, não foi. Quantas coisas têm acontecido? Porque nós não temos sido obedientes ao Senhor. O mais alto nível de adoração é obediência. Vamos juntos? O mais alto nível de adoração é a obediência. Pastor, eu sou adorador porque eu canto todo dia. Não. Você vai ser um adorador por excelência quando você começar a obedecer. Você pode cantar, mas não é a canção que te eleva na adoração, não, querido. É o quanto você obedece ao Senhor que te eleva no nível espiritual e te faz viver realidades maravilhosas diante de Deus. Lê na Bíblia, querido. As pessoas mais obedientes foram as mais cheias de Deus, foram as que viveram coisas mais maravilhosas diante do Senhor. Pessoas obedientes vivem realidades maravilhosas. Quem quer viver milagres esse ano? Quem quer viver maravilhas? Todos nós vamos começar a obedecer. Se Deus falou não, é? Não. Se Deus falou sim, é? Sim. A obediência de José gerou vida. O anjo apareceu para ele, a mente dele era o quê? Vou desatar. Mas ele ouviu o que Deus falou, mesmo que era contrário aos sentimentos dele. Ele falou, eu vou obedecer, e ele guardou o coração. E gerou a vida mais importante de todos os tempos, que é Jesus Cristo. Meu irmão, você vai começar a gerar coisas maravilhosas a partir de hoje. Na sua história, no seu trabalho, na sua profissão. Mas comece a obedecer. Pastor, tem que obedecer o patrão? Tem, meu irmão. Pastor, tem que obedecer? Tem. Tem que obedecer às leis? Tem. Se nós começarmos a obedecer mais, nós vamos começar a viver muitos milagres, coisas maravilhosas diante de Deus. José foi reconhecido em toda a história como aquele que cuidou de Jesus, porque ele foi obediente. Como vai ficar seu nome na história? Será que nós seremos marcados como aqueles que são cheios do Espírito Santo, justos, que pensam antes de agir e que são obedientes? Eu quero ser, querido, alguém que vive para Jesus e que agrada a Deus, como uma pessoa justa, como uma pessoa que pensa muito antes de agir, como uma pessoa que pensa muito antes de falar, como uma pessoa que é obediente. Quando Deus falar não, é eu falar, oh meu Deus, eu vou sim obedecer. Quando Deus mandar eu para a direita, eu vou para a direita. Quando Deus mandar eu parar, eu vou parar. A nuvem move, a gente move. A nuvem para, a gente para. Era assim no deserto, obediência. Quando a nuvem levantava, meu irmão, vamos desmontar todo tabernáculo, vamos desmontar toda a tenda, vamos seguir caminho, mas a nuvem parou, é para parar. Deus talvez está falando com você, para um pouco, cuidado, você está muito afoito, você está muito com pressa, suas decisões não estão boas, o que você está pensando hoje é para você pensar 2 vezes, o que você está pensando em fazer, repensa, talvez é com você que Deus está falando nessa noite, talvez é comigo que Deus está falando nessa noite. Seja mais obediente, seja um homem justo, um homem reto, íntegro, se importe com o seu caráter, se importe, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, amém? Quem está recebendo essa palavra nessa noite, você pode ficar de pé. Nós vamos declarar uma oração. E renova o Espírito inabalável. Aleluia. Deus, cria em mim, ó Deus, um coração justo, um coração temente a Deus. E renova o Espírito inabalável. Oh, aleluia. Olha aí. Deus. Íris de nós, o teu Espírito.
Aleluia. Não retires de nós, Espírito. Quero aprender com os meus erros. Quero aprender. Quem está recebendo isso nessa noite? E não mais cometê-lo. Sei que não vai ser tão fácil. Aleluia! Vamos juntos declarar para o céu ouvir nessa noite. Aleluia! Eu quero ser. O homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Eu quero ser. Um homem segundo o coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada vida nessa noite. Ah, Senhor, flua através da nossa vida. Meu Deus, eu preciso de um caráter segundo o teu coração. Meu Deus, sonda, Pai, os nossos corações nessa noite. Ei, Senhor, gere pessoas justas essa noite. Pessoas íntegras, cheias do Espírito Santo. Em um mundo corrompido, Senhor, que eu e cada um que está aqui venhamos a viver de forma que agrada ao Senhor. Senhor, nós aprendemos com José. Era um homem simples, era um homem que estava sob uma pressão muito grande, mas era um homem justo, um homem que pensava antes de tomar uma decisão. Senhor, eu libero sobre cada vida uma palavra de sabedoria sobre cada um de nós. Nós vamos ter sabedoria antes de a gente tomar uma decisão. Nós não vamos ser aqueles que apressadamente estamos tomando decisões que estão atrapalhando o nosso destino. Nós vamos ser pessoas, Senhor, obedientes. Quando Deus falar não, é não. Quando Deus falar pode ir, meu filho, nós vamos ir. Mas se Deus falar não, mesmo que seja contra a minha vontade, eu vou obedecer ao teu nome, Senhor, porque eu escolhi seguir ao Senhor todos os dias da minha vida. Nós vamos ser um povo cheio do Espírito Santo, forjados na palavra fiel do Senhor, que não fica quebrando regras, que é obediente no trabalho, que é obediente às lideranças. Rebelião é como pecado de feitiçaria. Tem um monte de gente que age em rebelião e quer ser abençoado. Ei, se nós quisermos ser abençoados, nós vamos começar a agir em obediência a partir de hoje. E nós vamos começar a viver coisas grandes ainda esse ano. Eu estou declarando sobre a minha vida e sobre a sua vida um tempo de fluir que você nunca viveu antes. No nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Se não fosse o Senhor, Pai. Se não fosse a Tua presença, Senhor. Eu quero ser. La balaçora, la balache. La balaçou, ele balaçou, la balache, ele balaçou, chegar a la balace, ele balache, la balache. Senhor, eu preciso aprender tanto.
Senhor, eu preciso melhorar tanto. Quantos problemas, Senhor, eu estou vivendo hoje porque eu tomei um monte de decisão errada. Na minha saúde, na minha vida espiritual. Mas a partir de hoje, Senhor, há uma unção sobre nós, aonde nós vamos ter muita sabedoria. Nós vamos viver um futuro maravilhoso diante da Tua presença. Um futuro glorioso diante da presença do Senhor. Aleluia. Você pode colocar a mão no seu coração nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui para tomar uma decisão, mas você vai sair daqui com muita sabedoria nessa noite. Você vai sair daqui marcado por algo poderoso dentro de você. Eu não sei se você entrou aqui, pastor, eu nem conheço Jesus. Nós vamos fazer uma oração juntos nessa noite. Repita comigo: Jesus. Vamos juntos todos. Jesus, me perdoe pelas escolhas erradas que eu fiz. Hoje eu estou vivendo muitas consequências de atos, de pensamentos, de coisas que eu fiz no passado, que hoje eu estou colhendo. Mas a partir de hoje, eu decido obedecer ao Senhor. A minha desobediência do passado me trouxe muitos problemas, mas a minha obediência hoje vai trazer muitas bênçãos. Eu decido viver para Te obedecer. Eu decido ser uma pessoa justa. Eu decido pensar antes de agir. Eu decido viver para Te agradar em cada área da minha vida. Me perdoe, Senhor, se eu pequei contra Ti. Me perdoe, Senhor, se eu falhei contigo na caminhada. Nessa noite, eu quero voltar para viver algo muito melhor diante da Tua presença. Restaura a minha história, Senhor. Restaura a minha vida. Senhor, se por um momento eu me distanciei de Ti, eu estou voltando porque eu amo a Tua presença e eu quero viver para Ti eternamente. Um dia eu o verei face a face, porque eu amo ao Senhor de todo o meu coração. Amém. Se tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, você vai levantar sua mão, eu vou orar por você. Pastor, minhas decisões foram péssimas. Eu tomei um monte de decisão, me afastou de Deus, me afastou da família, me afastou dos propósitos, eu perdi tudo. Você vai levantar sua mão, eu vou ministrar sobre sua vida nessa noite. Nós vamos viver um recomeço a partir de hoje. Nós vamos viver uma realidade muito melhor, espiritual, emocional. Nós vamos viver em obediência. Pastor, eu tenho andado em desobediência ao Senhor. Essa noite, querido, talvez é a única oportunidade que você vai ter. O amanhã eu não conheço nem você. Mas eu decido viver para Jesus todos os dias da minha vida. Se tem alguém, levante a mão em nome de Jesus, eu vou orar por você. Se tem alguém, eu vou ministrar sobre a sua vida. E eu creio no poder do Espírito. Quem crê, querido? Quem crê? Todos com os olhos fechados. Há um poder nesse ambiente. Eu não sei se você pode sentir, mas o Espírito move. Ele move meu coração, Ele move seu coração nessa noite. Você que está com a mão levantada, eu vou ministrar sobre a sua vida. Todos com os olhos fechados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que está com a mão levantada. Eu não sei, Pai, o que ele fez no passado que talvez trouxe consequências tão ruins. Mas eu ministro sobre a vida dele um desatar com o passado nessa noite, em nome de Jesus. O que atrapalhou ele, o que trouxe talvez até maldição para a vida dele, a partir de hoje vai ser um tempo diferente. Ele vai viver um semestre diferente. A partir do mês de agosto ele vai viver uma realidade maravilhosa diante da tua presença.
Satanás, você não vai mais sussurrar nos ouvidos dele. Você não vai mais soprar nos ouvidos dele. Em nome de Jesus, ele vai ser guiado apenas pelo Espírito de Deus. E em obediência, ele vai colher coisas maravilhosas, profissionais, emocionais, espirituais. Eu estou profetizando sobre a vida dele um tempo de romper. Aquilo que está bloqueado vai desbloquear através desse ato nessa noite. Ele vai viver coisas maravilhosas. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. E nós selamos isso na região celestial através do nome de Jesus. Que ele vai viver no centro da tua vontade. Não só hoje, mas todos os dias da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor.